Eu sou Cláudia, e a minha vida, que para muitos parece tranquila e cheia de fé, carrega consigo um peso que poucos sabem. Aos 75 anos, vejo muitos ao meu redor admirarem a paz que transmito, mas o que não sabem é o quanto o silêncio e a dor marcaram minha jornada. A minha infância foi roubada antes de eu entender o que isso significava. Fui criada em uma pequena cidade no interior, onde as ruas eram de terra, e as casas simples. Minha família, composta por meu pai, minha mãe e 3 irmãos, parecia a definição do ideal ruralismo, mas, por trás da imagem de uma vida pacata e simples, havia algo que eu nunca contei a ninguém. Algo que nem mesmo as pessoas mais próximas sabem. Meu pai, que todos viam como um homem trabalhador e respeitado, tinha outra face, uma face que minha mãe, como boa esposa que era, nunca ousou confrontar. E eu, uma menina de apenas 7 anos, nem sabia como enfrentar aquilo. O que aconteceu comigo naqueles anos de infância não era algo que eu sabia nomear. Eu não sabia que era errado. Eu apenas sentia, todos os dias, que algo estava quebrado dentro de mim. Naquela época, tudo parecia estar em seu devido lugar. Eu acordava cedo, ajudava minha mãe, brincava com meus irmãos. Era uma vida simples, mas com amor. Mas tudo isso foi se desmoronando lentamente. Eu, que nunca conheci outra vida senão a de um campo de trabalho, comecei a perceber que meu pai não era o homem que eu pensava. Ele começou de forma sutil, dizendo coisas que não faziam sentido para minha mente infantil, mas que eu não sabia como contestar. Era um toque aqui, um gesto ali. Tudo parecia tão confuso e estranho. E, conforme o tempo foi passando, o que começou com pequenas atitudes virou algo que não consegui mais controlar. Meu pai foi se tornando a figura que me causava medo. E eu, que amava minha mãe, que a via como a fortaleza da nossa casa, me vi em um dilema que não sabia como entender. Eu me sentia suja, culpada, mas ninguém me perguntava, ninguém me via, ninguém parecia perceber que o que acontecia entre as 4 paredes da nossa casa era um pesadelo. Eu me calava. Eu tinha medo de que, se falasse, todo o meu mundo desmoronaria. Eu achava que minha mãe não poderia me proteger, que ninguém poderia. Eu achava que era a única culpada. Meu pai, que deveria me proteger, era o monstro que eu não sabia como combater. As noites eram as piores. Depois que meu pai vinha até o meu quarto, e eu tentava me esconder debaixo das cobertas, com medo de fazer barulho, eu me sentia pequena, frágil, como se fosse invisível para todos ao meu redor. Mas não era. Ele sempre voltava, e as noites de silêncio absoluto eram preenchidas apenas pela sensação de que eu não poderia escapar. Com o tempo, fui me tornando uma adolescente, e minha dor passou a se tornar algo insuportável. Eu sabia que algo estava errado comigo, sabia que algo dentro de mim estava quebrado, mas nunca soube o que fazer com isso. Quando as meninas da minha idade começavam a sonhar com seus futuros, eu só conseguia me perguntar como poderia esconder a dor, como poderia continuar a viver sendo essa pessoa que nada tinha de inocente. Na adolescência, eu já era uma jovem mulher marcada. Eu não falava sobre isso com ninguém. Mas a dor estava lá, me sufocando. Eu sabia que não conseguiria viver em paz se continuasse guardando tudo dentro de mim. Mas o que eu faria? Como poderia pedir ajuda, quando a vergonha me consumia por completo? Quem poderia me ouvir sem me julgar? Foi nesse momento de dor profunda, com 20 anos, que encontrei José. Ele era gentil, e seus olhos pareciam entender algo que eu jamais tinha conseguido expressar. Fui tocada pela maneira com que ele me via, com respeito. Quando ele me pediu em casamento, eu pensei que talvez, só talvez, pudesse finalmente escapar daquela dor, daquela vergonha. Aos poucos, me tornei esposa de José, mas o vazio dentro de mim, a sombra do meu passado, nunca me abandonou. Mesmo com ele ao meu lado, mesmo depois de casada, eu não sabia como viver sem carregar esse peso. O casamento foi bom, mas a dor, o medo, a culpa. Tudo isso ainda estava comigo, me acompanhando como um fardo invisível. E, com o passar dos anos, percebi que nunca poderia escapar do que aconteceu comigo. Eu não podia esquecer, não podia apagar. O que fizera parte de mim não ia embora com o tempo. Mas eu aprendi a viver com isso. À medida que os anos passaram, a dor de minha infância começou a se transformar.
Não que ela tenha desaparecido, ela estava sempre ali, como uma sombra constante que me seguia por onde quer que eu fosse. Mas com o tempo, eu comecei a entender que não poderia deixar que aquele sofrimento definisse o resto da minha vida. Eu estava casada com José, tinha meus filhos, e a vida parecia, de certa forma, seguir o seu curso. Mas a cada sorriso que eu dava, por dentro eu sabia que estava escondendo uma parte muito profunda de quem eu realmente era. Eu amava minha família, amava meus filhos, mas algo dentro de mim estava quebrado. A culpa, o medo, a vergonha, tudo isso ainda era parte de mim. Às vezes, quando estava sozinha, me peguei pensando no que tinha acontecido, nas noites de silêncio absoluto, no medo de sair do meu quarto. Como podia seguir em frente, quando minha alma estava tão marcada? Foi quando minha filha, aos 15 anos, me fez uma pergunta que eu não esperava. Ela estava crescendo e começava a entender o mundo à sua volta, começava a perceber que havia algo diferente em mim, algo que ela não conseguia entender. Mãe, por que você nunca fala sobre o passado? Ela me perguntou com um olhar curioso, mas sem julgamento. Eu fiquei em silêncio, como sempre fizera, e ela, sem saber, tocou na ferida mais profunda de todas. Eu sabia que eu não podia mais esconder isso, que, de alguma forma, eu teria que falar. E foi com o coração apertado que decidi começar a contar a minha história. Não sabia como, não sabia por onde começar, mas sabia que era o momento. Eu queria que ela entendesse, não como um peso, mas como uma parte da minha vida que, apesar de dolorosa, precisava ser compartilhada. Quando minha filha me pediu para contar o que havia acontecido, eu sabia que era a oportunidade de finalmente confrontar o que eu tinha vivido, de finalmente, de alguma forma, libertar a mim mesma do fardo do silêncio. Lembro da primeira vez que falei sobre o que aconteceu. Eu estava sentada na sala, José estava na cozinha, e minha filha, com sua curiosidade juvenil, me olhou nos olhos e, com uma suavidade que só ela poderia ter, perguntou mais uma vez. Eu engoli a dor, olhei para ela e comecei a falar. Fui lenta, tomei cuidado com cada palavra, e, por mais difícil que fosse, cada sílaba era um passo para a minha liberdade. Eu contei sobre meu pai, sobre como ele se tornou uma figura sombria na minha vida, sobre o que ele fez, sobre a dor que me consumiu por anos. Eu não me lembro das palavras exatas, mas lembro da sensação de estar finalmente tirando aquele peso de dentro de mim. Minha filha ficou em silêncio, ouvindo com atenção, sem interromper. Quando terminei, ela me abraçou com uma força que eu não sabia que ela tinha, e, pela primeira vez em muitos anos, senti uma pequena, mas verdadeira sensação de alívio. Não porque aquilo fosse fácil, mas porque agora, ao menos, não estava mais sozinha com aquele segredo. Alguém sabia. E alguém me amava, apesar de tudo o que eu havia carregado por tanto tempo. Foi com a ajuda de José, com sua paciência e compreensão, que comecei a buscar um caminho para o perdão. Não o perdão ao meu pai, porque, no fundo, eu sabia que não poderia fazer isso. O perdão que eu procurava era para mim mesma. Eu precisava me libertar da culpa que eu carregava, da vergonha que me impedia de ser inteira. E foi durante os anos seguintes, com a minha família ao meu lado, que comecei a entender o que realmente significava o perdão. Não para apagar o passado, não para esquecer, mas para encontrar a paz dentro de mim, para curar as feridas que a vida me impôs. Foi nesse processo que encontrei a verdadeira força. Não era uma força que vinha da raiva, não era uma força que vinha do medo ou da dor. A força que encontrei veio da fé. A fé que minha mãe sempre me ensinou, a fé que me fez acreditar que eu não precisava ser definida pelo que aconteceu comigo, mas sim pela maneira como eu escolhia viver a partir disso. Eu aprendi a olhar para a minha vida e, em vez de me ver apenas como a vítima, comecei a me ver como uma mulher que, apesar de tudo, sobreviveu e que tinha muito a oferecer ao mundo. Eu comecei a me envolver mais ativamente na comunidade, a ajudar outras mulheres que, como eu, passaram por experiências dolorosas, mas que, ao igual que eu, buscavam reconstruir suas vidas. O apoio que encontrei nessas mulheres, a troca de experiências, a partilha de dores e vitórias, foi o que me deu forças para continuar. Eu aprendi que, ao ajudar outras pessoas, estava, na verdade, me ajudando.
Minha vida nunca mais foi a mesma depois de falar sobre o que vivi, mas hoje, com 75 anos, posso dizer que, apesar de todas as cicatrizes, eu sou uma mulher em paz. Eu encontrei o que não sabia que procurava, a cura. Não é fácil, e as lembranças ainda estão lá, mas a dor já não tem o poder sobre mim que teve durante tantos anos. Eu sou mais do que o que aconteceu comigo. Eu sou mais do que o que eu supus que fosse o fim. Hoje, a minha história é minha, e eu decido como ela será contada. É por isso que hoje, ao compartilhar isso com você, sei que, embora as cicatrizes da infância nunca desapareçam, a vida pode seguir. A cura, a verdadeira cura, vem de dentro de nós mesmos, e, ao enfrentarmos nossos demônios, podemos descobrir uma força maior do que qualquer dor que já tenhamos carregado. A fé, a esperança e o perdão são as chaves que nos libertam. E, por mais que a vida tenha sido dura, eu posso olhar para trás e sorrir, porque eu consegui seguir em frente, e sou grata por isso. À medida que os anos foram se passando, eu percebi que a verdadeira jornada não era apenas enfrentar os traumas do passado, mas aprender a reconstruir meu futuro. A dor que eu carregava, que antes parecia ser o centro de tudo, começou a se tornar uma parte de mim, mas não a minha identidade inteira. Ao longo dos anos, percebi que minha vida não poderia ser definida pelas cicatrizes da infância, mas pelas escolhas que eu faria a partir daquele momento. A minha vida não estava perdida, ela estava apenas começando uma nova fase. Mas, para isso, eu sabia que precisava continuar enfrentando minhas feridas, ainda que a cada passo fosse um desafio. O processo de cura não foi linear. Havia dias bons, onde a paz reinava em minha mente e no meu coração, mas também havia dias de recaída, onde as memórias e as emoções do passado voltavam com uma intensidade avassaladora. O mais difícil era ver minha filha, agora adulta, enfrentando as suas próprias lutas, e a dor que sentia ao saber que eu, de certa forma, a tinha protegido do que havia vivido, mas que não pude poupá-la das cicatrizes emocionais que a vida impõe. Eu a amava com todo o meu ser, mas sabia que, de alguma maneira, ainda havia uma sombra do meu passado pairando sobre ela, mesmo que ela não soubesse. Foi então que comecei a perceber que a cura não viria apenas de mim, mas também da minha capacidade de abrir o coração para os outros. Durante todos aqueles anos, eu havia carregado a dor sozinha, isolada em minha própria fortaleza emocional. Mas, agora, compreendia que a cura também vinha da conexão. Da troca de experiências, da empatia, da escuta. Ao me abrir para minha filha, ao deixar José ver o que eu sentia de verdade, comecei a descobrir que o amor e a aceitação dos outros podiam ser forças tão curativas quanto a fé. José sempre esteve ao meu lado, mas a nossa relação também passou por altos e baixos. Por muito tempo, ele não sabia como lidar com as minhas dores. Ele queria me ajudar, mas não sabia como. Acho que, na época, eu também não sabia como pedir ajuda. Ele tentou ser meu apoio, mas, em muitos momentos, a distância entre nós parecia imensa. Eu me fechava, me isolava, e ele, por sua vez, se sentia impotente. Mas, com o tempo, percebemos que a cura do nosso relacionamento também precisava passar pela abertura. Precisávamos, eu e José, olhar para o nosso passado, para o que fomos como casal e como família, para que pudéssemos caminhar para frente juntos. É importante dizer que a minha jornada não foi feita apenas de alegrias. Não tenho vergonha de admitir que, por muito tempo, me senti fraca, me senti perdida e, até mesmo, impotente. Eu quis desistir. Mas em cada momento de fraqueza, Deus me dava forças para continuar. Foi assim que, aos poucos, aprendi a confiar no processo de cura, que, por mais doloroso que fosse, era também a minha libertação. Aceitar o que aconteceu comigo foi a chave para continuar. Não foi esquecer. Não foi apagar as lembranças. Foi aprender a viver com elas sem deixar que dominassem quem eu era. Eu passei a me envolver mais ativamente com mulheres que, como eu, haviam vivido o abuso, e com isso, comecei a compreender que cada dor tem seu tempo de cura. Cada pessoa tem sua própria jornada, e ninguém deve ser apressado a alcançar a paz antes de estar pronto para ela. No meu caso, a paz veio aos poucos, com pequenas vitórias.
Cada vez que eu conversava com alguém, cada vez que uma mulher que eu ajudava me dizia que se sentia mais forte depois de nossa conversa, algo dentro de mim se aquecia. Eu estava ajudando as outras a encontrar sua força, mas, ao fazer isso, também estava encontrando a minha. Quando finalmente comecei a ajudar outras mulheres, vi a minha dor sendo transformada. Elas vinham até mim com suas histórias, seus medos, suas angústias, e ao ouvirem minhas palavras, eu vi nelas uma vontade de seguir, de lutar pela liberdade de suas próprias emoções. Algo que eu nunca imaginei aconteceu, ao ajudar as outras, eu me senti mais livre, mais forte. As dores do passado começaram a não me definir mais. Eu sou Claudia, e o que aconteceu comigo na infância é uma parte de quem eu sou, mas não é tudo o que sou. No fundo, percebi que o sofrimento não precisa nos definir. O que nos define é a nossa capacidade de aprender com o sofrimento, de crescer, de olhar para os outros e ver que o que compartilhamos é mais importante do que as feridas que carregamos. E assim, eu comecei a entender que a dor, por mais forte que fosse, não era um castigo. Ela era uma professora. A dor me ensinou a ser empática, a ser forte, a ver a vida com mais gratidão, mesmo nas dificuldades. O perdão, tanto para mim quanto para os outros, foi a chave para encontrar a paz que eu procurava há tanto tempo. A vida seguiu. Hoje, aos 70 anos, eu posso olhar para trás e ver tudo o que passei. Tenho meus filhos, que são o meu maior orgulho, e uma vida que, embora marcada pela dor, foi também marcada pela superação. Fui capaz de transformar uma dor profunda em algo que me fortaleceu. Não sou mais a mulher quebrada que eu era, não sou mais a menina com medo de contar sua história. Eu sou uma mulher que, apesar de tudo o que aconteceu, conseguiu encontrar forças para seguir em frente, para buscar o amor e a paz que tanto desejei. E é isso que eu quero que você entenda, meu querido: a dor pode ser a maior professora de nossas vidas. Ela nos ensina a crescer, a nos reconstruir. A vida não é fácil, mas a fé, o amor e a solidariedade nos fazem perceber que, depois de toda a tempestade, há sempre um céu claro esperando por nós. E eu sou a prova de que a vida pode, sim, ser diferente, que é possível reconstruir-se, e que, acima de tudo, podemos ser mais fortes do que qualquer dor que carreguemos. E foi durante esse processo de reconstrução que encontrei um novo propósito na vida, algo que nunca imaginei que fosse possível. Nos primeiros anos após o trauma, minha vida era uma constante luta interna, uma batalha silenciosa entre a dor e a vontade de seguir em frente. Havia dias em que as memórias eram tão intensas que eu sentia como se estivesse sendo levada de volta àqueles momentos sombrios da minha infância, e em outros, as memórias eram suaves, quase como um sussurro distante. Contudo, cada uma delas me ensinava algo novo sobre quem eu era e o que eu ainda podia ser. José, meu marido, foi, sem dúvida, uma peça fundamental nesse processo de cura. Eu sei que ele também enfrentou seus próprios desafios ao tentar me apoiar. Era difícil para ele compreender a complexidade da dor que eu carregava. Mas, com o tempo, ele aprendeu a ouvir mais do que falar, e seu apoio se tornou uma das maiores fontes de força para mim. Ele não me forçou a curar de maneira rápida ou superficial. Ele entendeu que a cura era um processo único, que eu precisava vivenciar no meu próprio tempo. E isso me deu a liberdade de ser vulnerável, sem medo de ser julgada. Comecei a perceber que, para ajudar os outros, eu precisava primeiro me ajudar. No início, isso parecia egoísta. Mas, aos poucos, percebi que cuidar de mim mesma não era um ato de egoísmo. Pelo contrário, era uma forma de honrar o que eu havia passado e me permitir a chance de ser a melhor versão de mim mesma. Foi assim que comecei a me envolver em grupos de apoio, ouvindo outras mulheres que também haviam sido vítimas de abuso, e compartilhando com elas minha própria jornada de cura. Eu não era uma terapeuta, mas percebi que, ao compartilhar minha história, estava ajudando as outras a encontrar a força para falar sobre as suas. O que mais me surpreendeu nesse processo foi o quanto eu comecei a entender a profundidade da dor coletiva. Não se tratava apenas da minha dor, mas da dor de tantas mulheres ao redor do mundo, que viveram experiências semelhantes e carregaram o peso do silêncio durante anos, décadas até. Quando nos unimos, quando compartilhamos nossas histórias e nos apoiamos mutuamente, algo incrível acontece: a dor começa a perder o poder sobre nós.
Elas se tornam uma parte da nossa história, mas não mais o centro de nossas vidas. Na minha jornada, a oração foi uma constante. Não uma oração religiosa, no sentido tradicional, mas uma oração do coração. Eu conversava com Deus, com o universo, com a minha alma. Acredito que foi a minha conexão com o divino que me deu a força para continuar. Ao me abrir para a espiritualidade, não me refiro a uma religião específica, mas à ideia de que somos parte de algo maior, que nos apoia e nos guia. Cada oração que fiz durante minha recuperação foi como um lembrete de que eu não estava sozinha, de que havia algo de maior, de mais significativo, me guiando a cada passo. À medida que fui fortalecendo minha fé e aprendendo a perdoar a mim mesma, percebi que minha vida tomava um rumo diferente. Eu não estava mais atrelada às memórias de dor e vergonha do passado, mas à construção de uma nova história. Comecei a fazer algo que nunca pensei que seria possível: ajudar outras mulheres a se reconectarem com sua própria força. Isso me deu um novo propósito, algo que havia desaparecido durante os anos de abuso. Minhas palestras e encontros com outras mulheres começaram a se expandir. O que começou como algo muito pessoal, uma tentativa de lidar com minha dor, transformou-se em uma missão. Fui convidada para falar em conferências e compartilhar minha história com outros grupos. E a cada palavra, a cada testemunho de vida, percebi o quão poderosa era a capacidade de transformação que existe dentro de todos nós, se tivermos coragem de enfrentar nossos demônios. A partir do momento que comecei a ajudar as outras mulheres, comecei a me curar ainda mais. Não apenas porque sentia que estava fazendo algo importante, mas porque, ao olhar para os outros e ver a recuperação deles, via também a minha própria recuperação refletida. A verdadeira cura, percebi, acontece quando conseguimos transformar nossa dor em algo construtivo. Quando conseguimos, de alguma forma, devolver ao mundo o que ele nos tirou. Quando olho para trás agora, vejo que a dor não se foi, mas ela se transformou. Hoje, a minha dor é uma lição, um ponto de virada na minha vida. E a vida que eu construí a partir dessa dor é uma vida de propósito, de amor e de resiliência. Eu sou muito mais forte do que eu poderia imaginar. Mais do que as cicatrizes que ficaram, mais do que o trauma que vivi, é o que eu escolhi ser que define quem eu sou. Minhas cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, agora são parte de minha história, mas não ditam meu futuro. Eu aprendi a viver com elas. Quando olho para minhas filhas, vejo o reflexo da minha força, da minha coragem. Elas não sabem o que vivi, não sabem o peso que carreguei, mas espero que nunca precisem saber. O mais importante é que elas me veem vivendo, me veem lutando, me veem sendo feliz. E é isso que me dá força para seguir em frente todos os dias. Elas são a razão pela qual minha jornada de cura continua, e é por elas que faço tudo o que posso para ser a melhor mãe, a melhor mulher que eu posso ser. Eu sou Claudia. E, apesar de tudo, a vida continua. E é com fé, amor e força que sigo em frente, sabendo que nada, nem mesmo o pior dos passados, pode impedir minha jornada. Eu me lembro claramente do dia em que decidi que não iria mais ser refém da minha própria dor. Foi um dia como outro qualquer, mas com uma diferença crucial: eu senti, pela primeira vez, que poderia tomar as rédeas da minha vida. Aquela sensação que me acompanhava durante anos, de ser uma vítima do meu passado, de ser uma mulher quebrada e sem rumo, finalmente começou a se dissipar. Não que tenha sido fácil, claro. Esse dia não foi mágico, e a dor não desapareceu de repente. Mas naquele dia, percebi que eu estava pronta para realmente começar a trabalhar minha recuperação. A verdadeira recuperação. Antes disso, a minha vida estava em um ciclo vicioso de negação e resistência. Eu tentava esconder a dor, empurrá-la para longe de mim, como se fosse algo que poderia ser ignorado. Eu sentia vergonha de olhar para mim mesma, de perceber o que o passado havia feito comigo. Havia momentos em que, sozinha no silêncio da minha casa, eu simplesmente chorava. E ao chorar, sentia uma angústia crescente dentro de mim, como se estivesse me afogando em uma dor que não passava, uma dor que eu não conseguia entender ou controlar. Foi naquele dia em particular que a chave se virou em minha mente. Eu estava sentada na sala, olhando pela janela e vendo a vida seguir lá fora.
As pessoas passavam, as crianças brincavam, as árvores balançavam com o vento. Algo dentro de mim se rompeu naquele momento, como se as correntes que me prendiam se desfeassem de repente. Eu já estava cansada de viver com aquela dor constante, cansada de me ver como a vítima, como alguém que não tinha controle sobre sua própria vida. A verdade é que, ao longo dos anos, as memórias começaram a ficar mais difusas, os rostos das pessoas que me machucaram ficaram mais distantes, e eu comecei a perceber que, de alguma maneira, eu havia me tornado minha própria inimiga. Mas aquele dia foi diferente. Eu decidi olhar para dentro de mim, encarar a dor de frente, sem mais mentiras ou escapismos. Eu sabia que, para realmente me curar, eu precisava aceitar que a dor existia, mas que ela não me definia. Eu precisava dar espaço para o sofrimento, mas também para a cura. E esse foi o momento que comecei a acreditar que a dor, apesar de me ter marcado profundamente, não era algo imutável. Foi então que a terapia, a fé e o apoio das mulheres com quem me conectei começaram a transformar minha vida de forma mais significativa. Participar de grupos de apoio me ajudou a perceber que não estava sozinha nessa caminhada. Ao contar minha história, vi outras mulheres se abrindo e compartilhando a dor delas. Muitas delas, como eu, estavam à procura de uma forma de se reconectar com a vida, de deixar o sofrimento para trás. E foi nesse momento de troca, de vulnerabilidade, que percebi que a cura, na maioria das vezes, vem através da partilha, do entendimento de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Eu aprendi que, ao dar voz à minha dor, ao colocar palavras nos sentimentos que me sufocavam, eu estava permitindo que essa dor fosse curada. Cada encontro, cada palavra compartilhada, me dava mais força. Descobri que, ao ajudar outras mulheres, estava também me ajudando. Acredito que Deus, de alguma forma, me guiou para essa missão. Eu não sabia na época, mas me dei conta de que eu tinha sido escolhida para ajudar não apenas a mim mesma, mas a outras pessoas. A dor se transformou em algo significativo, algo que eu podia usar para dar conforto a outras mulheres. A minha dor nunca foi completamente apagada, mas ela foi suavizada. A aceitação foi o que me deu paz. E à medida que passava mais tempo ajudando outras mulheres a se reconectarem com a sua força, eu mesma fui me reconectando. Passando minha história adiante, fui me permitindo olhar para mim de uma forma mais generosa, mais compreensiva. Não mais como uma vítima, mas como uma mulher que teve suas cicatrizes, mas que sobreviveu. Eu entendi, ao longo dos anos, que, por mais que o passado tivesse sido doloroso, ele não precisava controlar minha vida. O poder estava em minha mão. Ao me abrir para o mundo, ao compartilhar minha dor e, sobretudo, ao abraçar minha vulnerabilidade, eu estava me permitindo ser livre. E isso foi o que mais me surpreendeu, ao me permitir ser fraca, ao ser honesta comigo mesma, eu me tornei mais forte. Hoje, a mulher que vejo no espelho não é a mesma daquela mulher que, antes, vivia cercada pela vergonha e pelo medo. Hoje, vejo alguém que se libertou das amarras do passado e que escolheu ser feliz. Claro, isso não significa que não haja dias difíceis. Mas agora eu sei que posso enfrentá-los. Eu sei que posso lutar contra meus medos, que posso aceitar minha dor, mas que também posso criar algo novo a partir dela. Eu não sou mais a mulher que fui, mas a mulher que decidi ser. Olho para a minha vida e vejo que cada passo dado, cada lágrima derramada, cada palavra compartilhada me trouxe até aqui. Eu sou Claudia, uma mulher que sofreu, mas que encontrou forças para reconstruir sua vida. E, hoje, me orgulho da mulher que me tornei. E, acima de tudo, agradeço a minha fé. Ela não me tirou da dor, mas me deu coragem de vivê-la e superá-la. Deus não fez a dor desaparecer, mas me deu forças para encará-la. Ele me mostrou que a vida tem um propósito maior, e que, ao compartilhar minha história, posso ajudar outros a encontrar o caminho para a sua própria cura. Eu nunca imaginei que a dor de minha infância me levaria até aqui. Nunca imaginei que, ao compartilhar minha história, eu ajudaria outras mulheres a se curarem também. Mas hoje eu sei que cada sofrimento tem um propósito. E, quando olhamos para ele com fé, podemos transformar nossa dor em algo de valor, algo que ajuda, que cura, que ensina. O processo de cura nunca é linear.
Houve momentos em que, apesar de toda a minha dedicação ao trabalho com as outras mulheres, eu me sentia vazia. Eu sabia que minha jornada ainda não estava completa. Sentia, de tempos em tempos, uma dor profunda, uma saudade do que eu perdi e uma falta que, por mais que tentasse preencher com boas ações, parecia estar sempre ali. Não era um vazio que pudesse ser preenchido de imediato. Era como um eco silencioso que me lembrava de que a perda, mesmo com o tempo, deixa marcas profundas. Houve uma noite, um dia qualquer, em que eu estava em casa, sozinha, depois de uma longa reunião com outras mulheres. As palavras de uma delas ainda estavam ecoando na minha mente. Ela me falou sobre como se sentia culpada, como achava que sua dor era irreparável, e como tentava esconder isso de todos ao seu redor. A conversa foi longa, mas me tocou de uma forma que eu não sabia que seria capaz. Quando a encontrei pela primeira vez, ela era apenas mais uma mulher que compartilhava a dor de um trauma, mas agora ela se tornou parte de minha própria história, de minha própria luta. Naquela noite, depois de voltar para casa, me senti tomada pela necessidade de refletir. Eu me sentei no sofá, olhando pela janela. As luzes da cidade piscavam ao longe, mas dentro de mim, tudo estava em silêncio. De repente, aquela dor, que sempre parecia controlável, se transformou em algo muito maior, mais profundo, como se todas as feridas do passado viessem à tona. Mas, nesse silêncio, algo também surgiu. Foi uma sensação, um entendimento profundo. Não era um alívio imediato, mas a certeza de que a paz que tanto busquei já estava dentro de mim, à espera de ser reconhecida. Percebi que, muitas vezes, eu tentava preencher o vazio com o sofrimento dos outros, com a ajuda constante que oferecia, mas que nunca realmente me dei a chance de parar e cuidar de mim mesma da mesma forma. E, naquele momento, decidi que precisava olhar para dentro, reconhecer minhas próprias feridas, e tratá-las com o mesmo cuidado que dedicava aos outros. O que mais me surpreendeu foi perceber que, embora a dor fosse uma parte inseparável de minha história, ela não precisava ser a narrativa dominante da minha vida. Deus, em sua infinita sabedoria, me deu uma vida nova a cada dia. Ele me deu a chance de ser mais do que uma mulher marcada por um passado doloroso. Ele me deu a chance de viver com propósito, de ser uma mãe, uma amiga, uma conselheira, e acima de tudo, uma mulher inteira. E mesmo com todos os desafios que encontrei ao longo do caminho, eu estava, finalmente, começando a entender que a verdadeira cura viria de dentro. Não da negação, mas da aceitação. Esse foi o momento em que finalmente comecei a me reconciliar com minha história. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque eu a aceitei como parte de mim. Eu a vi como um capítulo essencial, mas não o final da minha vida. Eu reconheci que, sem essa dor, eu não teria a capacidade de ajudar tantas mulheres que, como eu, precisavam ouvir que não estavam sozinhas, que poderiam superar seus próprios traumas. Entender isso foi libertador. Eu não era mais escrava do que aconteceu comigo, não era mais prisioneira do passado. As marcas que ficaram, em meu corpo e em minha alma, não eram um fardo, mas parte da minha caminhada. E enquanto eu entendia isso, comecei a compartilhar não apenas as palavras de cura, mas a experiência vivida. Com o tempo, me envolvi ainda mais com minha comunidade. Eu não era mais apenas alguém que curava as feridas dos outros, mas uma mulher que abraçava sua própria jornada de cura. Ajudando as mulheres ao meu redor, aprendi a me ajudar também. Ensinei aos outros que, assim como a dor se espalha e nos molda, a fé, a compaixão e o amor também podem nos reconfigurar de uma maneira poderosa e profunda. Eu aprendi, talvez de forma tardia, que, para curar o outro, você precisa começar curando a si mesma. Eu aprendi que a chave para uma vida plena é, sim, a fé, mas também a coragem de se olhar nos olhos e aceitar suas sombras, sua história, e o que ela te tornou. Somente assim, com o coração aberto e a alma disposta a seguir em frente, podemos realmente oferecer a cura para os outros. Hoje, aos meus 65 anos, vejo a vida com uma outra perspectiva. Não sou mais a mulher fragilizada pelo trauma, mas a mulher que, mesmo com suas cicatrizes, encontrou forças para seguir. A minha jornada ainda não terminou, mas cada passo que dou é mais firme, mais seguro, porque agora eu sei quem eu sou.
Eu sou Claudia, e a minha história não é mais definida pelas feridas do passado, mas pela paz que escolhi encontrar. O perdão, a aceitação e a fé me transformaram em alguém que pode, com humildade, ajudar outras mulheres a percorrerem o mesmo caminho. E acredite, Marcos, a jornada de cura nunca é fácil, mas é a mais importante. O perdão, a aceitação e o amor são o que realmente nos tornam completos. É isso que me trouxe paz. E, para aquelas mulheres que ainda se sentem perdidas, ainda em busca de um caminho, eu quero que elas saibam: sempre há esperança, sempre há um novo começo. É isso que eu aprendi a vida toda. E é isso que vou levar comigo até o fim. Agora, me lembro com carinho de cada mulher que passei a ajudar, e de como a minha dor se tornou o combustível para que eu pudesse ajudar outras a se reerguerem. Afinal, a cura está no compartilhar, no apoiar, no abrir o coração para aqueles que mais precisam. E foi isso que me fez crescer, me fortaleceu, me deu uma nova visão de vida. Você, Marcos, vai aprender, ao longo do tempo, que a paz não está fora de nós. Ela está no entendimento de quem somos e de onde viemos. Se você passar por momentos difíceis, como eu passei, lembre-se de que é possível encontrar a paz, de que a verdadeira força não vem da ausência de dor, mas da coragem de encará-la e segui-la com fé. E, de alguma forma, a vida, com suas voltas e reviravoltas, vai te mostrar o caminho para um futuro de luz. Com o tempo, comecei a entender que a verdadeira força não está na ausência de dor, mas na capacidade de superá-la. Não foi uma jornada fácil, e não sou a única a enfrentar essa realidade. Muitos, assim como eu, carregam as cicatrizes de momentos difíceis, momentos que tentam nos quebrar, mas que, de alguma maneira, nos transformam em pessoas mais fortes. A vida me deu uma oportunidade única de recomeçar, e eu sou profundamente grata por isso. A dor, embora ainda esteja presente em alguns momentos, já não define quem eu sou. Eu passei por muito, mas ao olhar para trás, vejo que esses momentos difíceis foram, de alguma forma, um dos maiores professores da minha vida. Hoje, eu sou uma mulher que, com a ajuda de Deus, com fé, coragem e com o apoio das pessoas certas, encontrou um novo propósito para a vida. Cada passo que dei me afastou da dor do passado e me trouxe mais próxima da mulher que sou hoje. Eu aprendi que a verdadeira paz não está na ausência de sofrimento, mas na capacidade de atravessar as tempestades e ainda assim ter a coragem de sorrir, de amar, de viver. Hoje, posso olhar para o passado sem mais vergonha, sem mais culpa, sem mais medo. O que aconteceu não me define. O que me define é como eu escolho lidar com o que aconteceu, é como eu decido caminhar em direção a um futuro melhor, mais saudável e mais cheio de amor. Eu sei que muitas mulheres, assim como eu, têm ou tiveram suas próprias lutas. A dor do abuso pode ser devastadora, pode destruir a autoestima e a confiança. Pode fazer com que você se pergunte se algum dia será capaz de se curar, de ser feliz, de sentir-se completa novamente. Mas a verdade que eu aprendi, é que a cura é possível. E não é um processo rápido, e nem sempre é fácil. Há dias em que você vai querer desistir, dias em que a dor vai voltar com força total, mas é nesses dias que você precisa lembrar que o que você está vivendo não é o fim da sua história. O que você está vivendo é apenas um capítulo, e, como todo capítulo difícil, ele vai passar. A vida me ensinou, da maneira mais dura possível, que a dor que carregamos pode ser a fonte da nossa maior força. Ela nos transforma, nos ensina a ser mais empáticos, mais amorosos, mais sábios. E, quando você encontra a maneira de lidar com a dor, você descobre que há algo mais dentro de você. Algo maior. Algo que é mais forte do que qualquer sofrimento, do que qualquer abuso, do que qualquer trauma. Essa força vem de dentro, vem da sua capacidade de se reerguer, de buscar ajuda, de olhar para o futuro com esperança, mesmo quando a estrada parece sem fim. Ao longo dos anos, percebi que, por mais difícil que tenha sido, cada passo na minha jornada foi necessário. Eu não teria chegado onde estou sem todas as lições que a vida me deu. Não sou perfeita, claro. Eu ainda tenho minhas inseguranças, meus medos, minhas sombras. Mas agora eu sei como lidar com eles. Eu sei que posso enfrentá-los e que, com o tempo, eles vão se tornar cada vez mais fáceis de suportar. E quando olho para o futuro, vejo novas oportunidades.
Sei que, independentemente de tudo o que vivi, a vida continua. Não se trata de negar o passado, mas de aceitá-lo como parte da minha história e seguir em frente com a confiança de que o futuro é algo que posso construir com as minhas próprias mãos, com a minha fé e com a minha vontade de ser feliz. Às vezes, a felicidade pode parecer algo distante, algo que parece estar fora do seu alcance. Mas, acredite em mim, ela está dentro de você. Ela é uma escolha diária. Você escolhe ser feliz, você escolhe se levantar a cada queda, você escolhe seguir, apesar de tudo. E esse é o maior poder que você tem, o poder de decidir como vai viver sua vida daqui para frente. Agora, ao olhar para trás, vejo que cada dor, cada lágrima, cada batalha foi necessária. Porque elas me moldaram. Elas me ensinaram a ser mais forte, mais empática, mais grata. Eu sou a mulher que sou hoje por causa de tudo o que vivi. E, com isso, tenho a certeza de que nada foi em vão. Tudo aconteceu para que eu pudesse ser quem sou agora, uma mulher com fé, com coragem, com força. Eu sei que a jornada não acabou, mas sei também que, ao longo do caminho, sempre estarei acompanhada pela minha fé, pela minha força interior e pelo amor que sou capaz de dar e de receber. Eu sou grata por tudo que aprendi, por todas as pessoas que conheci e que me ajudaram a me reerguer. Porque, no fim, a vida é sobre isso, sobre aprender, crescer e nunca desistir. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca desista. Você é mais forte do que imagina. E, antes de eu terminar, quero pedir um favor a você que está lendo essa história. Se você se identificou com minha experiência, se você achou que essa história de algum modo te ajudou, me ajude também. Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. Compartilhe essa mensagem com quem você acha que pode se beneficiar e ajudar a levar mais esperança e força para quem precisa. Sua ajuda é fundamental para que eu continue trazendo mais histórias e mais lições para todos. A vida, como te falei, nem sempre será fácil. Mas, se tivermos fé, determinação e, o mais importante, o amor que compartilhamos, podemos superar qualquer desafio. Fico feliz por ter compartilhado essa parte da minha jornada com você, e espero que, ao seguir em frente, você se lembre, nunca desista de ser quem você é e de buscar a felicidade, porque ela está ao seu alcance. Até a próxima! E, por favor, lembre-se, a vida, com fé e esperança, sempre nos oferece uma nova chance para recomeçar. Não importa o que o passado tenha trazido, o futuro está nas suas mãos.